E aí, galera, quando a gente fala dos maiores fisiculturistas de todos os tempos, a gente está falando de um universo onde disciplina e genética se encontram. Se preparem para conhecer os 10 maiores titãs que moldaram o mundo do fisiculturismo. Começamos nossa jornada com o homem que dispensa apresentações, Arnold Schwarzenegger. 7 vezes Mr. Olímpia. O Arnold não só dominou o esporte com sua genética abençoada e uma ética de trabalho insana, como também levou o fisiculturismo para as telas do mundo inteiro, mostrando a força de um verdadeiro fisiculturista. Arnold virou sinônimo de fisiculturismo, inspirando uma geração a correr atrás dos seus sonhos, tanto na academia quanto na vida. E seu legado continua inspirando atletas e fãs de fisiculturismo até hoje. Ronnie Coleman, o nome já lembra daqueles músculos gigantescos e uma força descomunal. Com 8 títulos de Mr. Olímpia, o Ronnie dominou o esporte nos anos 2000, criando um novo padrão de tamanho e condicionamento físico. O físico dele parecia desafiar a genética, com cada músculo parecendo que ia explodir. Quem não se lembra daqueles treinos lendários com pesos absurdos em exercícios como agachamento e levantamento terra? O Ronnie era a definição de treine pesado ou vá para casa. A paixão dele pelo esporte e o seu famoso bordão "Yeah buddy, lightweight baby" o transformaram num ícone instantâneo. Lee Haney, a pura beleza e simetria no fisiculturismo. Com 8 títulos de Mr. Olímpia, o Lee dominou o esporte nos anos 80, trazendo uma nova visão para os palcos. Ele acreditava que o físico ideal era a combinação perfeita de tamanho, forma e proporção. E ele era a prova viva dessa filosofia com seu físico impecável. O Lee provou que dava para ser gigante e musculoso sem abrir mão da estética. Sua estrutura equilibrada e a cintura fina viraram sua marca registrada, inspirando uma geração de atletas a buscar a perfeição estética. O Lee Haney deixou um legado enorme no esporte, mostrando para todo mundo que a verdadeira força vem da disciplina e da dedicação. Dorian Yates, o mestre da intensidade e da densidade muscular. Com 6 títulos de Mr. Olímpia, o Dorian dominou os anos 90, apresentando o mundo ao conceito de treino hardcore, raiz mesmo. Ele acreditava em levar o corpo ao limite na academia, usando técnicas de alta intensidade para ter o máximo de crescimento muscular. O físico dele era diferente de tudo que o mundo já tinha visto, com músculos absurdamente densos e definidos, como se fossem esculpidos em granito. O reinado dele no esporte marcou uma era de fisiculturistas gigantes e definidos, inspirando uma nova geração a abraçar a intensidade e a disciplina de verdade. Jay Cutler, o cara que teve a coragem de desafiar o invencível Ronnie Coleman e saiu vitorioso. Com 4 títulos de Mr. Olímpia, o Jay era conhecido pelo físico colossal e a ética de trabalho inigualável. Ele era um trator na academia, treinando com uma intensidade e dedicação que poucos conseguiam acompanhar. O físico dele era a mistura perfeita de tamanho, forma e definição, com cada músculo parecendo uma obra de arte. O Jay nunca fugiu da raia. Enfrentou os melhores dos melhores ano após ano, sempre buscando seus limites. O Jay Cutler provou que com muito suor, dedicação e fé em si mesmo, tudo é possível. Frank Zane, o mestre da estética e da arte do fisiculturismo clássico. Com 3 títulos de Mr. Olímpia, o Frank era conhecido pelo físico incrivelmente simétrico e esteticamente impecável. Ele acreditava que o corpo humano era uma obra de arte e esculpiu o seu com a maior precisão do mundo. O Frank não era o maior fisiculturista no palco, mas a estrutura equilibrada, a cintura fina e as linhas perfeitas faziam dele um espetáculo à parte. Ele provou que a beleza e a estética ainda tinham espaço no esporte, mesmo numa época em que o tamanho e a massa muscular estavam cada vez mais importantes. O Frank Zane mostrou para o mundo que o fisiculturismo não era só tamanho, mas também arte, disciplina e a busca pela perfeição física.
Sérgio Oliva, o primeiro a desafiar o domínio do Arnold Schwarzenegger e conquistar o título de Mr. Olympia. Conhecido como o Mito, o Sérgio era uma força da natureza, com um físico que parecia ter saído dos quadrinhos. A genética dele era simplesmente absurda, com músculos densos, volumosos, as costas largas e definidas e os braços gigantes. Ele dominou o esporte no final dos anos 60, tornando-se o primeiro fisiculturista latino a conquistar o título de Mr. Olympia. A rivalidade dele com o Arnold Schwarzenegger virou lenda, com os dois duelando em batalhas épicas nos palcos. O Sérgio Oliva deixou um legado enorme no fisiculturismo, inspirando atletas e fãs com sua força, determinação e físico lendário. Phil Heath, um dos campeões mais dominantes da era moderna do fisiculturismo, conhecido como The Gift, o Dom, o Phil conquistou 7 títulos de Mr. Olympia, exibindo um físico que era a combinação absurda de tamanho, proporção e definição. O físico dele era pura simetria, com cada músculo parecendo uma escultura. Ele tinha um condicionamento muscular impecável, com músculos densos e vascularizados. O Phil dominou o esporte por quase uma década, enfrentando e vencendo alguns dos melhores fisiculturistas do mundo. O Phil Heath deixou sua marca no fisiculturismo como um dos campeões mais esteticamente impressionantes e dominantes de todos os tempos. Kevin Levrone, um nome que impõe respeito no mundo do fisiculturismo. Mesmo que nunca tenha ganhado o título de Mr. Olympia, o Kevin é considerado um dos melhores fisiculturistas que já pisaram num palco. Ele era conhecido pelo físico incrivelmente estético e simétrico, com músculos cheios e redondos que pareciam esculpidos em mármore. O Kevin tinha uma capacidade incrível de se preparar para competições em pouco tempo, sempre surpreendendo a todos com seu físico impecável. Ele era um verdadeiro showman no palco, com uma presença magnética, que conseguia se conectar com a galera. O Kevin Levrone inspirou uma geração de fisiculturistas com a paixão dele pelo esporte, a dedicação à excelência física e a capacidade de superar qualquer parada. Dexter Jackson, um exemplo de longevidade e consistência no mundo do fisiculturismo. Com um currículo de dar inveja, com mais de 30 vitórias profissionais e um título de Mr. Olympia, o Dexter provou que a idade é só um detalhe. Ele competiu em alto nível por mais de 20 anos, enfrentando e vencendo alguns dos melhores fisiculturistas do mundo. O Dexter era conhecido pelo físico absurdamente definido e vascularizado, com músculos densos e separados que pareciam feitos de aço. O Dexter inspirou atletas de todas as idades com a ética de trabalho incansável, a dedicação à saúde e bem-estar e a paixão pelo esporte. O Dexter Jackson deixou um legado no esporte como um exemplo de longevidade, consistência e excelência física. Esses são só alguns dos nomes que fizeram história no mundo do fisiculturismo. Lembrem-se, o fisiculturismo não é só levantar peso, mas é ter disciplina, perseverança e buscar sempre a melhor versão de si mesmo. Até a próxima, e lembrem-se, se você pode sonhar, você pode